Começando mais um Endcast de esportes, exatamente. Vamos aproveitar essa Olimpíada para trazermos mais um cast temático. Estou eu aqui junto a Overkilled Red E aí, gente, tudo bem? e Nick da HGS. E aí, pessoal? Eu me lembrei do BRKC2 agora, mas tudo bem. Vamos dar início a mais um cast sobre esportes. Bem, o caso de hoje há de ser um que necessariamente não é de esporte, mas vocês hão de entender o porquê que a gente vai estar relatando de esportes. Mesmo que o gap, né, o clique, a chave, já seja esportiva, que é campeonato. O fator de nós estarmos campeonatando, eu já vi esse neologismo ser usado, eu achei interessante, mas é o competir, né, a competição em si. E vamos transpor isso para as obras de esporte, mas nós podemos também dar uma palhinha inicial para as obras que usam competições para se desenvolver, né? Como obras de artes marciais, por exemplo, que também usam muito tournament, né? Torneios. E antes de dar a oportunidade aos rapazes aqui, aquele sistema básico, pesquisei as origens da competição e não me deparei com algo inusitado. É de fato uma questão antropológica novamente sobre o ser humano. A todo minuto está à procura de sobreviver e isso traria a competição. Consequentemente, indubitavelmente você vai ter que competir para poder sobreviver. E uma das maneiras que a sociedade conseguiu aos tempos mimetizar e mitigar para que isso ocorresse de outra forma foi o capitalismo. E também a forma de não se matar. Por quê? Foi meio que desenvolvido. Eu gosto de parafrasear quem de fato comenta isso, mas eu já esqueci qual foi o autor, porque são tantos que falam da mesma maneira, gente, perdão. O fator de. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. O fator de que não matar o próximo e sim fortalecer a sua ideia de nação engrandece a cidadela, engrandece o reinado. E assim foi por vários anos. Nós podemos sim ainda intitular alguns como os inimigos mais próximos, o caramba. Só que o fator que nos fez fixar mais, deixarmos de ser nômades ou de ser territorialistas, assim no caso dizer, e ser mais pontual ao invés de lutar com todo mundo, fez com que a gente crescesse a ideia de que nós precisamos de um campeonato e não de torneios, quer dizer, e não de competições em si. É mais um fator que nós estávamos precisando para substituir a competição, usando esse artifício chamado esportes. Agora coloco aos nossos queridos amigos, antes de eu discorrer, claro, porque é assim que flui o cast, vocês têm o que de ideia do que fortalece uma obra ao uso do torneio, ou do campeonato, se assim dizer? Sintam-se à vontade a comentar mais sobre obras de esporte, mas se quiserem nesse minuto, podem falar sobre também obras que não necessariamente se focam em esporte, mas sim em torneio, como Kengan Ashura, ou mesmo Boku no Hero, que tem torneio no meio, né? Mas vocês também dissertar que eu sei. Plim! Está na hora. Eu penso que normalmente partidas, elas são empolgantes, assim, no abstrato, quando você pensa nela, mas sempre acaba sendo mais envolvente quando você tem uma jornada por trás disso, né? Então, eu acredito que grandes arcos de torneio entendem que meio que tem um apelo de idas e vindas estratégicas, né? Assistir jogadores colidindo e pensando em futuras partidas e estudando partidas anteriores, eu acho que é interessante por isso, porque você tem um marco não só de estratégicas, né, no meio mais prático, com marcos de personagens que vão se construindo no meio de um torneio, aprendizados e coisas do tipo. O torneio é uma ótima forma de você colocar personagens numa situação que seria extrema, né? Dependendo do contexto da obra, né? Mas, por exemplo, no esporte, você consegue fazer como se fosse uma situação de vida ou morte, né? Onde o que importa realmente é vencer, digamos assim, né? O que importa é você dar o seu máximo e esperar que seu time, caso seja realmente uma questão de time, né? De futebol, de vôlei, basquete, né? Um esporte competitivo de time, você espera, tipo, o que o personagem tem um entrosamento, né? Tem uma dinâmica de relacionamento que vai ser muito impactante, porque eles estão dando tudo de si e
para eles vencerem, eles têm que ter esse comprometimento, né, como um time. Então é interessante você ter essa dinâmica dos personagens tendo uma catarse emocional, né, uma extravagância das emoções. E o torneio é uma forma de você fazer isso, né? Aham. Eu diria que. Perdão. Eu diria que o torneio, o campeonato, né? Geralmente a gente vai comentar sobre mata-mata, tá? Porque, de fato, eu não lembro de muitas obras que usam pontos corridos, né? Por isso que o Over até reiterou. Vida ou morte, vencer ou vencer, né? Porque às vezes quando é um ponto corrido, né? Você pode empatar e tal, mas não se recorre tanto em obras de vôlei, por exemplo, que é impossível empatar, né? Mas enfim. É, eu diria que é um veículo, né? Como um catalisador para que ocorrera essa oportunidade ou essa situação de risco que não tem como você escapar. É algo que está ali objetivo. Você tem que participar disso. Senão você está fora do torneio, né? Então, esse recurso, ele é recorrente e também as pessoas aderem com facilidade, né? Quem não diz que é importante você estar dentro do campeonato, né? Para validar o seu ponto, né? Validar pelo menos a sua célula, a organização que você está presente lá, aquela questão que a gente já mencionou no cast passado. O grupo, individualmente, pode ter várias características, mas eles funcionam em conjunto, né? Uma coisa que um rapaz mencionou, que eu achei interessante, ele falou, talvez a gente possa discorrer sobre isso, ele falou que um dos maiores motivos da utilização de torneio não é só pelo fator físico, né? De você ter aquele ato corpóreo, né? Você endeusar fisicamente um atleta, aquele que está fisicamente superior. É também de você ter o reconhecimento. O que é que vocês acham sobre reconhecimento nessa questão de torneio? É interessante porque o esporte ele tem que ter essa questão, né, do reconhecimento, né? Que é como se fosse realmente uma questão quase metalinguística, né, do público, da plateia ser o telespectador, né? Então, a gente consegue ver Sim, na obra, né, tipo, a representação do que o leitor, do que o telespectador tá sentindo quando tem uma jogada impactante, quando um personagem faz sabe, um gol, uma virada, né, de partida, assim, algum momento muito impactante ou emocional, né? E a plateia meio que vibra, né? Tem essa coisa, né? Essa energia de passar pra obra em si o que o leitor, o telespectador tá passando, né? Tá sentindo também. Então é interessante ter essa questão do reconhecimento. É que você também acaba entrando um pouco dos comentaristas, né? Como isso normalmente cria um mal necessário, né? Que você precisa ter comentaristas. E é interessante porque você cria justamente aquele burburinho de quão impressionante as coisas são e um senso realmente de emoção para a partida. E colocar patamares realmente do que está acontecendo, né? Se você está lidando com estratégias ou coisas mais práticas. eu diria também que é engraçado você usar o quesito reconhecimento, porque não tem como você escapar do orgulho de você estar presente num campeonato, né? Você não pode ser assim, o importante é competir, tal. Às vezes é interessante ter chegado nesse campeonato, né? Porque imagina assim, vocês não acompanham futebol, né? Mas para que você vá a Libertadores, por exemplo, você tem que passar por um campeonato anterior para assim chegar nele, né? Você não pode. Pronto, o Koshien também, né? Que é muito visto em beisebol, mesmo tendo Koshien para tudo que é esporte, né? Mas no beisebol você tem que passar pela sua liga interna para aí sim você ir pro Koshien. Esses aí é interessante você já chegar ali, né? Quando você é um time de menor expressão, caramba, você já chegar ali. Mas não tem como você ignorar o orgulho, esse reconhecimento que você pode ter. E a gente pode até fazer o exercício de, por exemplo, você não tá dando nada para um time, mas você estar na semifinal e aquele time também, você já tem um reconhecimento de que ele chegou nesse ponto, sabe? Independente do que aconteça, ele não é um time fraco, porque ele chegou ali. Então já tem esse fator de reconhecer de verdade. E outra coisa também que eu quero mencionar, eu falei capitalismo anteriormente, sobre essa questão de competição, caramba. O esporte consegue inibir isso, porque o dinheiro já está garantido para todos ali que estão presentes. O grupo do PSG, por exemplo, Paris Saint-Germain, da França, é um bilionário, mas eles não têm uma Champions League, eles são loucos para ter uma. Eles sofrem, choram quando perdem, porque o fator de você ser coroado por essa competição é muito maior, muito mais valioso
que esse dinheiro que chega toda semana pra eles. Então, também diria que um torneio, ele consegue coroar o reconhecimento, assim, você tem algo palpável a você que é um reconhecer. Mas aí entra numa questão de orgulho, porque você tá dando uma fome a esse ego, né? Você tá dando valor demais ao seu time, você tá dando valor demais a você, e você precisa ser coroado por isso. Mas se você tá dentro da competição, você tem que saber que isso é um requisito prévio, né? Um pré-requisito. Eu diria que isso aí é um pouco conflitante. São poucas as obras que realmente debatem o fator de você estar sendo amoroso demais, né? Fervoroso demais sobre estar dentro da competição ou não. Mas, por exemplo, Rookies. Acho que Rookies é uma obra que comenta sobre essa forma de você estar se dando valor demais. Você pode estar entrando num parafuso sem perceber, o caramba. E o tranquilidade. O próprio. Como é o nome daquele jogador? Como é aquele lutador de MMA? Não, Toguro não. É. Minotauro? Minotouro, né? Minotouro, eu acho. Minotouro no Flow Podcast, ele disse: se você perder a paciência, você perde. Geralmente as pessoas, geralmente no Japão também, né? O uso da raiva é um potencializador, né? Da força, o caramba. Mas se você perde a razão, você perde a posição, você perde o fator de estar em um esporte em si, né? Você tá vira mais um animal, é muito fácil você bater num bicho descontrolado, né? Também tem essas questões de você estar sempre consciente desse fato. E agora entra na questão do shonen, por exemplo. Battle shonens usam muito torneio. Vocês não acham que o uso de um torneio num Battle shonen não é permissivo demais? Não tá fazendo um papel que já ocorre, tá usando um recurso que já é real no uso de um shonen, Battle shonen de porrada fictícia, por exemplo. Vocês não acham que estão indo... Vocês não veem isso como um recurso barato? Eu acredito realmente nisso, porque é uma forma fácil de você pegar um drama que você poderia fazer ele de forma intrincada. Por exemplo, tem alguns clichês, como redefinir seu poder central, né? Ou encontrar novas maneiras de encontrar seu poder. Quando Aham. você cria um Battle Shonen, você meio que torna aquilo muito mais descartável e menos humano, e um drama realmente mais requintado. Então, é como você realmente não tentasse pensar tanto na sua obra e pensar ela de forma mais prática, né? Então, eu acredito que isso perde muito dos personagens. Eu lembro de Fairy Tail como post-time skip, quando você tem o torneio, ele é meio que usado para você reapresentar o mundo e novos personagens, né? E é uma maneira meio barata de você fazer isso, né? Como você pega, por exemplo, One Piece, o post-time skip dele é muito mais orgânico, né? Então, existe essa sensação que é muito melhor pensado do que obras que fazem arcos de torneio. Geralmente o arco do torneio, ele tem essa questão de você só fazer um embate de força, né? Não uma questão de entender os personagens, né? Tipo, entender o lado emocional deles. Mas eu acho que isso era uma coisa mais típica de Shonen antigamente, mas acho que com o tempo atualmente, assim, em Hiroaka, por exemplo, né? Você tem mais essa questão do emocional do que a força, né? Você tem combinações ali de partidas que você sabe quem vai ser o vencedor, mas o que importa é ver aquele personagem que é o underdog tendo alguma estratégia, tendo algum momento impactante pro leitor, né, pro telespectador. E isso que é interessante de um arco de um torneio, né? Você vê o personagem crescer, mesmo sabendo que ele vai perder, porque o que importa é a gente ver o personagem numa situação extrema, o desenvolvimento do personagem numa situação extrema, no caso, né? Então, Aham. é legal você fazer uma situação assim de pseudo-risco, né, de morte, e o personagem demonstrar uma faceta de, sabe, emocional que a gente não veria geralmente, né? Não veria na rotina normal dele, né? Dentro do contexto da obra em si. Uma Eu acho coisa... que Diga. ele funciona muito bem quando você já tem seus personagens muito estabelecidos, né? Então, quando você se importa com eles como pessoas, o seu arco de torneio ele flui muito melhor porque você já tá investido naquelas pessoas e você quer ver eles conversando e resolvendo seus problemas, né? Em um estágio de uma maneira prática. Eu vejo... Sabe quem foi que me deu esse clique? Foi Mario Party, tá? Mas eu vejo que... E assim for o mundo fictício, caramba, que é uma coisa fora do padrão, né? Você tem poderes, o nosso cast de poderes já foi lançado, você pode entender o que a gente fala sobre poder, magia, fantasia. Que assim seja também o torneio, sabe? Essa coisa de mão A, Webtoon, por exemplo, perdão se vocês leem, eu já me deparei com vários que basicamente é uma arena, que tonalidades azuis,
Que ela é um quadrado enorme, cheio de ladrilhos entre eles, e tem uma montanha no meio. Aí vai ter a luta, sabe? Entre duas personagens. Uma usa fogo, usa gelo e cabelo branco, cabelo vermelho. Oh, nossa. Mas, se assim for o caso, encontre-se também um torneio que seja aloprado. Que não seja apenas esse fator de termos um torneio que nem Dragon Ball na saga de Cell, sabe? Aquela coisa quadrada. E nós temos um campo delimitado e quem sair do campo perde, né? Ai, meu Deus. Aquilo ali realmente, pra mim, fica no recurso barato. E se assim for, ter um poder, a obra ter um poder, e aí ter um torneio, um campeonato, eu exijo mesmo, que tenha um fator também dentro do campeonato que seja fantasioso. Que sejam todos eles icônicos, sabe? Uma maneira de se assim dizer. Sabem, duelo Shaolin, por exemplo. Não vou comentar da qualidade do duelo Shaolin, tô falando de duelo Shaolin como citação. Toda batalha do duelo Shaolin tinha um cenário diferente, né? Eles faziam o Gog e Tambay, eles faziam de tudo para que tivesse um cenário ali que corroborasse para uma coisa mais fantasiosa. Eu queria que isso tivesse mais em obras que são fictícias e que tem torneios. E eu citei Mario Party, né? Mario Party, o jogo de tabuleiro do Mario é impossível de se conceber num jogo de tabuleiro real. Ou Mario Tênis, por exemplo. Não o Mario Tênis que saiu pra Wii U, que é horrível. Mas o Mario Tênis não é só tênis. Ou o Mario Basquete não é só não é só um basquete normal. E fica piranha plant abrindo e fechando a boca. E fica campo de lava. E fica campo que se você precisar, você congela. Tem campo que você é só cama elástica. Aquela coisa. Fall Guys da vida. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se assim for fantasia, que o campeonato também seja, sabe? Porque se for exemplo, por exemplo, Boku no Hero, uma obra que tem várias fantasias, o caramba, mas o torneio dele é simples, né? Uma corrida ou aquele do galo, né? De você levantar uma pessoa, cara, muito, muito comum no Japão, eu esqueci o termo japonês, gente. Aquele que você levanta a pessoa e tira a bandeira, a bandana na cabeça. Vocês sabem dizer o nome japonês? Eu não lembro o nome específico disso. É, Daquelas competições escolares, né? Mas não aham, lembro o mas nome. eles sabem e vai ter na tela aí também. Quem tiver no YouTube. Isso aí é Mas, bem simples, assim. Eu entendo que Boku no Hero, ele meio que tem os poderes naquela primeira camada que a gente já mencionou no cast de poderes. Mas o campeonato ele é tão simples que esse paralelo com a realidade eu já sabia que existia, né? Eu já sei que ele existe. Como o Nick mencionou, sabe? Essa coisa de nós estarmos acompanhando as personagens engrandece o fator de elas estarem em competição, caramba. Mas essa competição, ela é tão pouco fantasiosa ou pouco literal que eu me sinto distante do que realmente potencialmente poderia ser. Imaginem aqui. Vamos imaginar. Você faz um campeonato com pessoas normais, né? Vamos dizer assim, ponto. Agora você vai fazer um campeonato com pessoas extraordinárias. Quando você faz um campeonato com pessoas extraordinárias, você tem que fazer um campeonato extraordinário. Ou eu estou maluco? Vocês hão de convencer-me o contrário ou vocês concordam comigo? eu acho que depende, porque no caso de Boku no Hero Academia, eu acho que funcionou bem ser simples, porque o que importa mais é os personagens, sabe? A habilidade deles. Então, como é que você constrói algo que é fenomenal, né? Fora da realidade, quando não existe um padrão de realidade, sabe? Cada pessoa tem um poder especial, então é mais fácil criar um padrão, assim, que é o comum, do que tentar fazer algo excepcional, né? Mas eu acho que no caso de Hiroaka funciona porque é tão simples que a gente acaba se focando mais nas lutas, né? Na forma como se desenvolve os personagens ali. Então. Mas eu acho que tipo, geralmente se a intenção é fazer um torneio pelo torneio, né? Como Dragon Ball, faz algo realmente excêntrico, né? Faz umas coisas bem. Com trap, né? Umas coisas assim bem gamificada, né? Assim. Aí fica realmente bem interessante do que um torneio X1, assim, que sai da Uma zona arena, demarcada, coliseu, né? um sumô, né, que você Isso. perde se você sai do círculo. E aí realmente é boring, tá? Não tem nada interessante nisso. Então, eu realmente acho que o torneio, ele precisa realmente ter um motivo pra existir, além de você fazer um power battle, né, tipo, quem é mais forte e pronto, sabe? Porque sim, sabe? Eu acho que tem que ter um motivo narrativo. Aham.
Pode complementar. Quando você tá. Eu acho que o problema desses tipos de torneio X1, de tatame de sumô e tudo mais, é que. Imagina, duas pessoas, um com poder de fogo e um poder de água. Eu não consigo me envolver com isso porque não existem regras pra isso, né? Então, meio que eu estou nas cegas nesse torneio, né? Porque de repente o autor ele pode falar que o cara treinou escondido e tá muito mais poderoso agora. Então, eu acredito que o problema disso é que o público, como não existem regras, né, de fato, quando não existem mecânicas bem estabelecidas, que eu acho que Hunter x Hunter faz muito bem, você perde porque o público meio que ele se sente distante, né? Você tá jogando meio que um jogo fraudulento. Então você pode inventar qualquer coisa e o público não vai ter como contestar porque você é o autor, né? Então você sabe mais do que eu e Sim, não tem como eu contestar você. sim, sim. Eu até ia mencionar Sakigake Tokojuku, que é o exemplo errado da minha área, né? Do meu círculo. E como você mesmo mencionou, obrigado. Você pode muito bem fazer uma coisa extraordinária, mas se você não tem o domínio nenhum, você apenas está jogando ao espectador o que você quer que aconteça no minuto. Porque ele treinou mais cedo, ou isso não vai acontecer de verdade, próximo capítulo ele tá bem e tal. Qualquer situacional pode ser basicamente corrigida, porque o autor é Deus dentro da obra dele, né? Sakigake Tokojuku era um exemplo maligno para esse meu lado. E um exemplo benigno, sabe como é? Amigos e amigas. Músculo total. Se colocar a música com copyright aí. Kinnikuman. Depois de 300 capítulos, Kinnikuman tem um modelo de torneio incrível. Eu gosto que Kinnikuman ele abraça a galhofa e faz coisas inimagináveis. Tem até uma seleção de torneio que você vai fazer as chaves, né? Que basicamente coloca todos os lutadores dentro de bolas de pachinko e liga a máquina. A máquina tem 1 quilômetro de tamanho. Aí eles vão caindo e quem cair no mesmo canto que o outro vai duelar com ele. E se você cair lá embaixo, você vai pra, por exemplo, 16 avos de finais, né? 16 avos de finais, oitavos. Se você cair lá em cima, você já pode ir pras quartas. Sabe? Já tem essa chance. Então, esse sistema maluco, psicodélico, esquizoide, me atrai muito quando se tá num mundo de fantasias. Porque o torneio pelo torneio, como o Overman reiterou aqui, o torneio pelo torneio, eu vejo como satisfatório quando o torneio vale por si, sabe? A gente pode escorrer quando que o torneio vale por ele mesmo, ou quando, né? Porque isso aí entra na questão da invasão, né? Acho que vocês concordam comigo. Quando um torneio ele é muito gritante, ele é grandiloquente perto do que a obra está querendo trazer, ele pode estar invadindo o que a obra está mencionando, né? Trazendo mensagem e tal. Então, Boku no Hero, por exemplo, que é uma obra de escola, né? É uma obra de academia, né? Boku no Hero Academia. Você tem uma academia que os seus esportes são aloprados, Azuki Crazy, faz com que você meio que invada o que a obra tá querendo trazer de mensagem para com as personagens. Eu entendo. Só que eu exigiria algo a mais do que um coliseu que eles estão lutando um contra o outro ali, Todoroki e Midoriya, vamos ver quem ganha. Eu exigiria uma coisa a mais do que isso. Bem, sobre a questão de torneio, a gente já falou sobre grupos. Mas o que vocês veem sobre grupos, né? Porque a gente já até trouxe escolas duelando uma com a outra, mas como vocês veem quando estamos deparando com um mata-mata individual? Sabe? Você tem uma obra de boxe, por exemplo, uma obra de artes marciais, uma obra que o personagem ele é sozinho. O que vocês interpretam dessa questão? Ele estar sozinho é um fator que também recorre o porquê dele estar no campeonato? É uma aprovação externa que ele está à procura? Ou é uma valorização do seu interno? Fiquem à vontade nessas questões malucas que eu trago a vocês. O interessante do individual é o fator de embate ideológico entre o protagonista, né, e o adversário dele. Porque geralmente em time você tem uma questão de entrosamento, né, de dinâmica de time. Quando você tá sozinho, você não tem um sustento, né, você não tem você não tem um arco realmente do personagem se entendendo com outro personagem. Geralmente vai ser um caso do antagonista, né, do personagem que tá enfrentando.
Então é interessante você ter essa coisa dessa dinâmica de você até gostar de um personagem que é o rival, né? Sim, sim. Eu lembro muito de Sangatsu como tem muito isso, né? Então, Boa. são sempre um contra um e ele consegue criar tantos personagens ricos que meio que as batalhas ela acabam sendo muito interessantes por isso, porque você tá lidando com dois personagens com dramas internos muito grandes, né? Então, ali você tá jogando aqueles dois dramas que a obra vem construindo até ali e sempre dá alguma coisa muito interessante, alguma química muito interessante disso. E Sangatsu é legal porque cada partida é meio que temática com o que o protagonista tá passando, né? Então, Uhum. você tem essa questão de cada partida não ser só uma questão de vencer ou perder. É mais uma questão de simbolizar o que o protagonista tá tentando superar, né? Tá tentando levar com a vida, né? Então, Sim, sim. o esporte é mais uma questão ali, na verdade a competição, né? É mais uma questão dele ter um auto-reflexo, né? Uma jornada de autodescobrimento através das partidas. No Exatamente. final, no final, meio que você não vai cair com. Ah, que pena ele perdeu, ele vai ter que cair algumas chaves anteriores, vai cair algumas classes, né? É muito mais. Ele acabou não aceitando aquele drama que ele estava encontrando e ele vai ter que continuar lutando com isso. Então, eu acho muito interessante, eu gosto muito mais disso, pra falar a verdade. A derrota em si, né, é algo muito impactante numa obra de esporte. Geralmente, quando você tem um personagem que ele é prodígio, né, que ele vence muito, então ele não tem a noção de derrota, deve ser algo comum, né? Você tá numa competição que seu talento e seu esforço ele eventualmente vai esgotar contra um adversário que, sabe, é uma combinação ruim, um adversário que estava muito melhor que você, sabe? Não vai existir uma coisa absoluta. Então é interessante quando vem a derrota e ela meio que dita um arco emocional, né? De superação, de tipo, será que realmente eu devo continuar no esporte ou desistir, sabe? A primeira derrota tem esse impacto, né, geralmente, né? De ser o embate do personagem entender que ele não é invencível, que se ele não é invencível, então como é que ele vai continuar competindo, sabe? Será que ele consegue lidar com a derrota? Tá bem interessante também essa questão. Eu, eu gosto de ver em questões de individuais, né? Quando estamos no mata-mata individual, eu gosto de assimilar que geralmente, o adversário é alguma face do protagonista. Como o Over mesmo mencionou, né, o fator de estar em campeonato, o fator de você competir, é um auto-reflexo, né, das suas batalhas internas, o caramba. Mas eu acho interessante que sempre que há oportunidade, o autor ele faz uma personagem secundária de adversária para que tenha um clash, né, que faça um choque com o protagonista sobre alguma coisa. O Shimada, né, em Sangatsu, quando ele chegou no rei, né? Kiriyama-re. Quase que eu esqueci o nome dele. Kageyama ou é Kiriyama? Kiriyama, né? Kageyama é de Haikyuu, enfim. Quando chega o Re, ele fala que ele estava completamente cego num objetivo ilusório para chegar num ponto em conseguir derrotar aquele que fez aquilo com a irmã dele. Ou o que seja, ele estava tão cego, tão fervoroso para aquilo que ele estava esquecendo o fator de estar competindo, o fator de você estar auto-refletindo a si mesmo nessas batalhas. Você apenas está vivendo para que aquilo ocorra e não o desenvolvimento para que isso chegue e que isso acarrete a ser. Ou até mesmo, a gente pode pegar que é muito comum de você colocar uma personagem que ela é exatamente como o protagonista, mas aí é um fator de uma observação extra, né, corpórea. Ele não está olhando para si mesmo, ele está olhando para uma pessoa que está numa atitudinal e num comportamento, nas circunstâncias iguais a ele. E ele consegue ver externamente como isso pode ocorrer, como isso pode degringolar, como isso pode engabelar. Então eu sempre acho interessante quando a gente está de acordo com uma obra e o campeonato ele é individual, e você vai fazendo paralelos e paralelos. Eu ia falar paralamas, mas paralamas é outra coisa. Você vai fazendo paralelos com o protagonista, com aquele grupo de pessoas, o técnico, o protagonista, sempre é alguma coisa ali que remete ao nosso personagem principal, que geralmente é o personagem principal e o personagem protagonista. Por exemplo, o Joe. Vocês têm a dizer a Sono Joe sobre isso? O que vocês veem do campeonato de Joes? A gente falou de Sangatsu, né? O que, é que vocês veem do campeonato de Joe?
sobre essa história de ter uma competição. Assim, eu acho que Joe ele tem uma coisa muito interessante, como o boxe, ele tem muito mais uma questão sobre ambientes, né? E lutas, como a Chitara Joe faz, de classes e às vezes a pessoa que tá no campo é muito mais preparada do que ele, por questões sociais e ah, orçamentais, né? Então eu acredito que tem uma coisa muito interessante de Joe isso. E como o Joe ele é um personagem muito fodido, né? Então, acredito que as lutas dele são uma extensão muito natural disso, de lutar e pensar novas maneiras de sair daquilo, às vezes maneiras erradas, e ele ter que voltar para fora do ringue e questionar isso, questionar ele mesmo. E quando ele subir, ele vai ter que subir com uma postura diferente. Então, acho que boxe é um esporte em si muito interessante para isso, e como envolve world building é muito importante para esse tipo de história, para enriquecer ela. O caso de Joe é muito icônico, porque você tem um protagonista que ele tá meio que tentando superar, né, uma vida árdua, né? Então o esporte ele acaba sendo um reflexo de dele superar a vida em si, né? Cada adversário é como se ele realmente estivesse subindo na vida e tendo conquistas pessoais. Que é o que realmente o esporte é em si, né? Essa coisa de você conquistar como uma forma de ascender, ser reconhecido socialmente, né? E ter uma vida melhor. Eu ia mencionar sobre o cast anterior, que nós mencionamos sobre esporte ser de fato um escape, né? Mas ele também é uma circunstância, uma oportunidade que se dá a personagem, a pessoa, né? Que também ocorre no mundo real, para que ela tenha uma segunda chance, para que ela tenha uma maneira de encarar outra realidade e tal. Então, em Joe, de fato, uma vida ordinária, uma vida arisca, e agora ele tem a chance de fazer de outra forma, né? Só que essa outra forma também tem as suas próprias circunstâncias, né? Então não pode viver de uma forma na outra, de outra, caramba. Só que Joe é um paralelo interessante para que a gente possa dar um pulo para as competições veladas. Como eu quero dizer isso? Existem certas competições e campeonatos, né, se assim dizer, regulamentados, tá? Que não estão em evidência. Por exemplo, Boku no Hito. Boku no Hito é uma obra que, ao contrário de Ping Pong, por exemplo, que você tem um campeonato ali recorrente e tem o desenvolvimento de cada personagem, como elas enxergam o mundo e a competição, caramba. Boku no Hito, você tem a disputa entre cada um dos não vou dizer personagens, né, mas dos alpinistas, né? E que um quer superar o outro. Um quer superar o outro, um quer superar o outro. E mesmo que não esteja pontuando esse fator, né, de você ter uma pontuação em ascensão ou em decrescência, desculpa, você tem um campeonato velado. Eu acho interessante também essas obras que são de esporte, são esportivas, desportivas, mas a competição em si, ela é muito mais interna, porque o valor que você está dando é o seu adversário. Você dá valor a você se você está pontuando acima do seu adversário. Isso é muito comum em ginástica. Moonland, né? Um mangá de ginástica muito bom. Isso também é muito comum em Kokoro Hitoken, alpinismo. Isso é muito comum. Outro também que faz isso com alpinismo é o Kamigami no Itadaki, né? O The Summit of Gods. Um mangá maravilhoso do Jiro Taniguchi, ou o melhor mangá do Taniguchi. E que o Fukamachi, que é emblemático, um dos mais copiosos alpinistas de todos os tempos, ele conseguiu um feito e o protagonista, o Habu, o Joji, não é Jonah, Joji Habu, não acreditava. Ele achou inconcebível, porque quem auxiliou o Fukamachi a fazer a subida, como fazê-la, como equipar-se, como averiguar, ele que ensinou tudo isso, não fez da maneira como o Fukamachi fez. Ele ficou completamente indignado com isso e ele aceitou que estava numa competição com o Fukamachi, sendo que em nenhum minuto foi se dado que eles teriam medalhas ou que eles teriam premiações se subisse ali ou aqui de maneira diferente ou de maneira mais rápida, o caramba. Apenas o fator de esse rapaz ter se coroado como um dos que subiu K9, um dos que subiu lá no Monte Everest, enfim, na região que está ali eu esqueci o nome dos Shepas, a região dos Shepas, dá a ele a oportunidade de imaginar-se em uma competição.
Isso é interessante se ver. Também tem Bakuman, por exemplo, uma competição, né, que foi virtualmente colocada ali, de que você precisa estar acima do próximo na produção de mangás. Sendo que seu mangá pode ser incrível, e ele não tá entrando na competição porque ele não é de acordo com a vontade do público, por exemplo. Então, esse fator de competição e campeonato virtual também é muito interessante a gente analisar. Também tem o caso de Initial D, né, que é mais uma competição informal, né, de rixa ali Uhum. entre carros, né, que a proposta é basicamente você se demonstrar mais apto, né, mais capaz, com mais habilidade do que o outro, né. Não existe uma premiação de reconhecimento, né, pelo público ou pelo um campeonato, né, mas pelo grupinho de pessoas que fazem parte. Então é mais uma questão de você ter uma habilidade muito específica, né, que você treinou bastante, mas a validação dela não vem de premiação, de troféus, é mais uma questão de o grupo social que você faz parte te reconhecer. Eu acho que talvez Barakamon talvez se encaixe em algum sentido nisso, como ah, pelo que eu me lembro, não existe realmente uma classificação sobre as caligrafias, mas meio que o status e quão boa é, e no sentido de ser uma arte bem reconhecida dentro do meio, então talvez se encaixe nisso também. Eu diria que Barakamon seria um naipe abaixo. Seria no naipe de competição interna na valorização externa. E você Sim. precisa da classificação do próximo para validar que você é superior, mas o fator de você validar-se como superior precisa ser da sua ação. Eu tenho que ser aquele calígrafo para fazer isso, aquilo e isso. Mas quem dá a premiação não sou eu. Então, você pode muito bem aceitar-se como uma boa pessoa, mas se assim for colocado num campeonato catalogado que você tá no 7, 8 e vai competir com um francês, você precisa desse valor externo que alguém vai avaliar, né? Então o Barakamon acho que seria nessa ponte de você ter um campeonato claramente virtual também. Só que essa validação interna depende da ação dele, não necessariamente depende de uma travessia dele, né? De uma jornada dele, de uma luta, né? Porque, por exemplo, Bakuman e Itadaki, Kamigami no Itadaki, que eu citei, realmente tem uma tragédia acontecendo, tem uma desventura acontecendo para que isso ocorra, sabe? Não é só, desculpa, tá? Calígrafos de todo o Brasil e conterrâneos, não é só fazer uma arte bonita para um kanji. Perdão. Bem, nessa reta final do cast, gostaria de perguntar aos aqui comigo quais são obras boas de campeonato. Por favor, 3 e uma bônus se vocês desejarem. Eu, como anfitrião, tenho o dever de dar-vos um exemplo de obra de campeonato, primeiramente, né? Porque eu já faço como é o sistema. Eu, pessoalmente, gosto muito do campeonato de Baki the Grappler, sendo que, se a gente for avaliar de verdade, esse campeonato é o que acarreta o resto da obra. Mas eu gosto de ver que é a oportunidade que aquelas personas malucas e desvairadas têm para ansiar um fator absurdo posteriormente. E a força deles, o caramba, eu gosto de saber que esse sistema existe. E como foi efetivado também é muito interessante, porque não sei se vocês lembram ou se vocês consumiram, mas o Baki the Grappler pode usar doping, não tem problema nenhum, porque é realmente clandestino. Mas ali eles pedem para que você se subjugue e coloque doping, porque aí se eles vencerem de você, estão validando que você é inferior mesmo, né? Então eles pedem para que você use a pretexto, pode usar faca, pode usar fuzil, pode fazer o que quiser. Eles querem mais que você use mesmo esses recursos externos, porque aí sim, eles validam ainda mais que eles são superiores a você. Isso é interessante se observar, porque geralmente quando estamos de acordo com uma obra de luta, né, de embate direto, quando o personagem trapaceia, né, já aconteceu em Ippo, por exemplo, como é o nome daquele, eu esqueci agora do cara do gancho, é a primeira vez que ele luta com o Ippo, lá no 100 e pouco, minha nossa, é um dos personagens principais, é o Eu irmão também esqueci. É o irmão o dela, irmão né? da Sim. namorada, sim, vocês sabem quem é, gente, perdão, meu Deus, eu gosto de Ippo, eu juro, mas
Acho Quando que é Sawamura, não é Sawamura. Caraca, eu esqueci o nome Não, dele, peraí. Sawamura é o recente. Não, Mashiba? Mashiba. Quando o Mashiba pisa no pé do Ippo e dá um golpe e o faz cair ou perder. Na verdade, não é no Ippo, né? É um dos também da academia do Ippo, mas não necessariamente o Ippo. Mas quando ele vai pra final com o Ippo, ele só vai pra final porque ele pisa no pé fazendo uma infração e dando um soco, nocauteando o outro, né? Ele mesmo se invalida com isso, ele não aceita isso, caramba. Existem muitas obras de esporte, vocês devem lembrar de algumas. E o personagem venceu por causa de uma trapaça. A personagem venceu por causa de uma trapaça, e geralmente o adversário. O protagonista em si é limpo, são, aquele que está de acordo com a lei. Agora o adversário teve que usar uma trapaça para vencê-lo, como acontece também em Major, por exemplo. E o Shigeno só perde lá no Major 3 porque ele saiu. Ele saiu com uma infração e quando ele saiu do time, o time perdeu. Só assim pro time perder, quando ele vai embora. Então realmente ele é o ser imaculado, caramba. Isso acontece muito. Em baque não, em baque é o contrário. Em baque, você pode usar a coisa mais escrota que você conheça, porque o que ele mais quer é isso. E um reflexo disso é a luta final de Baki the Grappler 1. Que é justamente um dos caras que... O Jack, né, que é um dos caras que tá mais ferrado de doping possível, lutando com o Baki. E usou de todos os apetrechos naturais pra lutar. Eu gosto muito de Baki como exemplo. Outro exemplo que eu vou dar, vai ser mais rápido, gente, eu juro. Steel Ball Run. Acho que eu peguei uma do Nick, hein? Não sei, mas... Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run. Acho que o SBR é um ótimo exemplo de campeonato, né? Porque é uma treasure hunt junto a um campeonato, então eu dou extremo valor pra isso, porque eu sou fascinado por treasure hunt, também gosto bastante de torneio. E o uso disso também foi recorrente para essas lutas, episódios, situações homéricas. Então, Steel Ball Run dispensa comentários, que todo mundo já meio que entende que funciona dessa forma e tal. E o meu último exemplo seria H2. Porque H2 é uma das minhas obras prediletas e como eles fazem o Koshien lá é fenomenal. Eu não quero dizer mais nada além disso, porque eu quero que vocês consumam sem saber nada. Obrigado. Por favor, façam à vontade aí. Acho que Shiraya Furyu, pra mim, é um dos que, assim, Opa! Uhum. que mais pega os arcos de personagem, que da maneira que eu penso, como é importante você ter as ideias de estratégia, mas o grande ponto é a jornada de personagens e como seus personagens colidem, dando riqueza para os seus arcos, né? Então, Aham. existe um senso de aposta em em todo o seu campeonato, que eu acho muito importante. Que eu também iria citar Diamond no Ace, que eu também acho que tem algumas coisas interessantes sobre arcos, sobre torneios, como seus personagens têm uma coisa sobre sempre que eles acham que eles estão bons o suficientes, a obra faz questão de fazer com que eles percam e sempre fazendo eles pensar que em esporte existe muito uma questão de que ninguém é tão superior assim aos outros. Então, eu acho que Diamond no Ace, ele não é normal tanto acontecer isso em outros animes. Eu acho que ele faz bem. Uhum. E acho que o terceiro que eu iria citar é Kazega Tsuyoko, que eu também acho que é Bom. faz muito bem coisa do arco de torneios com vários personagens, como tudo uma questão sobre seus dramas emocionais e o arco nunca é o fim, né? Sempre uma parte das suas lutas internas. Então, acho que é o grande ponto sobre bons arcos de torneios com personagens, né? Sim, sim. Eu gostei que você falou de Danoes, que eu já fico feliz que eu tive que cortar Danoes aqui. Você pegou o meu Baron. Pois é. Mas Shihaya foi uma ótima citação. Shihaya precisava, assim, de citação. Over, faça seu nome. Pô, roubaram tudo meu. Eu vou ser muito repetitivo aqui falando de Slandunk, mas eu acho que o arco final do campeonato de Slandunk é muito bom, porque é uma ascendência até o último capítulo, assim, eu até
quase que a última página do último capítulo. Fica esse suspense de você realmente não saber quem vai ganhar mesmo. E só é o esporte pelo esporte. Eu acho que nem tem tanto desenvolvimento de personagem além do protagonista. Mas a competição em si, sabe? A dinâmica do esporte em si, eu acho que ela se fica num ápice ali. Que pra mim eu acho que nunca foi superado em nenhum outro mangá de esporte. Aí. Então. Outro exemplo eu acho que seria o Kiko Furikabute também. Eu também acho que nesse caso. É parecido com o Slandunk, mas eu sinto que o entrosamento, a dinâmica de personagens é muito bem trabalhada. No caso, eu falo do arco até onde o anime adaptou, né? Que é da segunda season. Sim, eu li o mangá recentemente. Cheguei no 160 hoje. E a parte não adaptada é tão boa quanto. O problema é que é muito feio, né? Gente, o anime é bem melhor. O anime é muito bonito, né? Da época que a A1 tá fazendo uns animes muito bonitos. Então é um arco realmente muito bom que até o final e mantém também esse suspense de você não saber quem vai ganhar ou não, sabe? Tipo, se é justo eles ganharem ou se, tipo, se eles perderem aqui, pra onde é que o mangá vai se eles perderem aqui, sabe? Então, esse suspense de você não saber o resultado, eu acho que é essencial pra você fazer um mangá de esporte impactante. Agora, meu último exemplo, eu acho que eu não tenho mais nenhum exemplo que pegaram tudo. Eu queria dar algum exemplo de shonen de batalha, mas eu acho que não tem realmente nenhum que eu acho interessante, assim, que vá pra um lado realmente de ser algo impactante emocionalmente. Eu acho que até Boku no Hero Academia tem, mas eu entendo o ponto de vocês, então eu acho que não vale a pena citar. Se assim for o caso, eu pego esse slot aí, sei o que faltou, e cito novamente Kinnikuman, né? Porque Kinnikuman tem o torneio se autovalidando como torneio, de fato. Acho que Kinnikuman evoluiu muito com o tempo, tá, gente? Perdão aí se vocês estão lendo o início e estão achando horríveis, é porque realmente só no 400 fica bom. Esse argumento horrível eu tenho que usar às vezes também. Eu acho que nesse caso de mangás que o foco é realmente um torneio, sabe? Não existe nada além do torneio, sabe? Você consegue fazer algo interessante, assim. Tem um certo mangá chamado Shaman King que é isso, né? Mas é muito ruim nesse aspecto. Opa, Shaman King eu não vou me abrir aqui porque o cast tá acabando, mas de fato chegou a ficar muito fatigante, né? Fatigoso depois de um tempo, realmente tinha mais o que fazer, por isso mesmo que eu acho que a obra foi cancelada pela Jump. Ele tava sendo bem convoluta, né? Mas enfim, eu ainda assim gosto de Shaman King. Enfim, gente, ficamos por aqui sobre campeonatos. E não, nada disso. Não acabou ainda os casts de esportes. Vamos aí fazer em torno de 5 casts, se Deus nos permitir, para que vocês tenham semanalmente 50 minutos em média de aproveitamento conosco. Muito obrigado por escutarem a gente até aqui. E, se possível, compartilhe com seus amigos. Faça um comentário abaixo e também espere para a próxima semana o mais novo Endcast. E nos acompanhe nos periféricos como End Stories, End PDC e o server da End. Eu pensei em um agora. E o server da End. Muito obrigado e até mais.